Beleza, então vamos lá. Sou irmão, sou diretor de Ademifim da EMAS. EMAS, quem não sabe, é a empresa da UFMG de Engenharia Civil e Ambiental. Estou no meu cargo desde o início do ano, mas estou na diretoria de Ademifim desde 2019. E, por incrível que pareça, eu nunca pensei em participar do Ademifim. Meu foco era diferente, mas sou muito feliz e apaixonado do que eu faço. Então, o Gustavo, meu querido presidente da EMAS, ele me propôs falar um pouquinho de planejamento financeiro, que pode ser um assunto bem legal da gente de abordar, e a gente já aborda tão pouco nisso, pouco se fala. E, pô, eu acho que eu sempre tive bastante vontade de falar um pouco de planejamento financeiro, porque realmente é o que eu gosto, é o que eu acho que tem um baita potencial na empresa, e eu acho que as definições do planejamento financeiro, impacta muito, muito mesmo, no crescimento dela. Então, o assunto principal eu vou falar bastante da importância do planejamento financeiro. Vou fazer uma pegada mais ou menos como se fosse um ambiente coletivo, porque tem gente que pergunta bastante como que funciona o planejamento financeiro da EMAS e tudo mais. Eu vou abordar um pouco disso e aí vou tentar pelo menos dar algum insight, alguma ideia boa, alguma boa prática, alguma coisa que valide na experiência de EJ de vocês. Beleza. Então, quando eu pensei, vou falar de planejamento financeiro. E aí eu falei assim, pô, vou falar de planejamento e eu nem sei de forma convicta o que é planejamento. Então vamos focar primeiro em que é o planejamento. E aí botei, essa primeira pontuação aqui, porque retrata um pouco da minha indignação nos dicionários de língua portuguesa, que eu acho que não faz nada sentido quando a gente busca planejamento e está lá, ação ou efeito de planejar, elaborar um plano. Isso não me diz nada. E aí eu fui buscar mais a fundo e aí eu vi uma segunda definição, que é ação de preparar um trabalho ou um objetivo de forma sistemática, planificação. E aí eu gosto muito dessa palavra objetivo, porque o objetivo que guia todos os meus resultados, o objetivo é muito ligado ao propósito, o que eu quero alcançar. E aí vem um ponto, como alcançar o seu objetivo? Então, não dá para eu alcançar meu objetivo simplesmente por eu não ter um objetivo. Então, se eu não tiver um objetivo bem concreto, falar assim, ó, eu quero isso, eu não vou conseguir planejar nada. E ainda falando mais disso, se eu não pegar um objetivo bem claro, eu não consigo focar na minha jornada. Então, quando eu penso bastante na meta, eu penso de uma maneira seguinte: eu quero, estou num ponto A na minha empresa e eu quero atingir o ponto B. Então, eu tenho uma jornada ao longo desse processo que até eu atingir meu objetivo, que é no ponto B. E eu estava até falando em off com o Gustavo em relação a isso, sobre a jornada, e ele me passou um TED há poucos dias e fala muito bem disso, porque eu acho que o mais gostoso que é bater a meta, é muito mais do que bater a meta. É simplesmente apreciar toda a jornada que a gente tem, tomar as escolhas certas. Então, se eu fazer uma jornada bem plausível para minha empresa e bem, concreta mesmo, vai ser bem gratificante porque os resultados vêm. Isso é, uma garantia. Então, eu acredito muito nesse poder que o Ademifim, eu não sei como que vocês fazem na sua empresa, questão do núcleo financeiro aí de vocês, mas eu acredito bastante no potencial de impacto disso. Então, eu peguei aqui o Capitão Nascimento, né, por causa que ele fala muito de strategy, que eu acho que é um foco bastante importante. Porque não adianta nada eu fazer um planejamento financeiro, eu ter uma planilha, muito bacana e bem bonita.
com N parâmetros, N indicadores, e eles não me levem a nada, isso não me signifique nada, e aí você não vai ter nada de concreto, você vai ter, beleza, eu tenho meu objetivo, você não vai conseguir medir nada do seu objetivo, e aí vai chegar no final das contas, você não vai saber, vai ter um resultado final e você não vai saber como aconteceu esse resultado. E aí você vai agir totalmente pelo escuro. Então essa palavra é bastante importante quando a gente fala de planejamento. E aí, eu fiz uma seguinte indagação, que é como montar um planejamento financeiro. E aí, esse círculo aí foi uma coisa que espelhou bastante a diretoria de Ademifim da EMAS na elaboração do nosso planejamento. E aí eu reafirmo, não existe um planejamento financeiro perfeito. Pode haver, então, não no quesito, não existe falei errado, não existe um planejamento financeiro perfeito, mas não existe um planejamento financeiro ideal. Por quê? Porque isso varia da maturidade da sua EJ, isso varia da realidade da sua EJ, varia dos objetivos que vocês querem, e se esse planejamento financeiro corrobora, auxilia no seu resultado, perfeito, é isso mesmo. Então, eu sou muito da pegada bem prática mesmo, de falar assim, eu tenho meus objetivos, eu tenho minha meta, eu quero atingir isso para a minha EJ, eu quero ter esses focos, e eu monto algo bem, bem detalhado, e é baseado nesse círculo, que é a coleta de informações antes mesmo de eu atingir, de eu definir meus objetivos e metas. É muito do que eu quero pensando. O planejamento financeiro é uma ideia que a gente vai trazer para toda empresa. Isso daí não é uma coisa bem fechada na diretoria de Ademifim. Esse planejamento financeiro vai ser o planejamento da sua empresa. Então, eu não acho que o dinheiro é tudo, mas eu acho que o capital, a boa prática do capital, o capital utilizado de maneira inteligente, consegue propiciar boas ações e bons resultados, influencia bastante. Então, quando for pensar no planejamento financeiro, pensa assim, o que minha empresa quer? Então, quanto planejamento estratégico mesmo, um PE. Então, na minha concepção, eu acho que se eu não tiver um PE bem definido, às vezes nem adianta fazer um planejamento financeiro porque você não vai saber o que te guia, o que a empresa quer. Então, quando você faz essa coleta de informações, você define sobre seus objetivos e suas metas. Então, tendo isso, eu vou começar a analisar a minha situação financeira da empresa. O que eu tenho de caixa hoje? Você pode fazer um estudo como que o meu caixa vem se comportando com chegada de receita, chegada de projetos na sua EJ. Então, às vezes, tem EJ que tem uma situação de caixa, uma chegada mais constante, tem EJ que, sei lá, o produto dele, às vezes, é mais sazonal, varia de período a período, enfim. Essa análise da situação financeira é importante para saber onde que eu quero chegar. E aí, tendo esses objetivos, essa análise bem precisa, eu faço o desenvolvimento e apresentação do meu planejamento financeiro. Então, eu planejei e agora eu vou executar. Então, eu desenvolvo e aí você se desenvolve da melhor forma possível, pode ser por planilha de Excel, não sei, alguma plataforma que vocês usam diferente. E aí, vocês fazem esse desenvolvimento e implementação do planejamento financeiro. Então, você começa a rodar o seu planejamento financeiro e aí você começa a ter resultados por meio dele. Então, você começa a monitorar e rever. Por que essa palavra rever é importante? Porque, principalmente num cenário de EJ, que é bem dinâmico, como funciona uma EJ, a gente tem gente saindo de 6 em 6 meses, sua diretoria muda de 6 em 6 meses.
a sua EJ vai ter um crescimento considerável pelo esse dinamismo. Vem mentes novas, vem acontecimentos novos, e às vezes o planejamento financeiro já não é ideal para o seu cenário, às vezes tem algum ponto que não está legal, que foi pensado e falou assim, agora não faz mais sentido. Então, monitoramento e revisão. E aí nisso vai continuar com o ciclo, porque se eu aponto um, uma falha em alguma coisa, eu tenho que pegar essa informação, às vezes coincidir ela com a meta, ver se faz sentido e fazer esse círculo. É bem legal. E quando eu fui pensar, a gente pensou nesse círculo. E aí a gente começou a estudar mais a fundo, principalmente esse ano, e a gente viu um negócio bem legal que coincide muito com o ciclo do PDCA. Esse ciclo do PDCA é um ciclo utilizado pela Falcone, uma empresa de gestão e consultoria, bem famosa, por sinal, e o Vicente Falcone é bem expert nesses assuntos de gestão. E é muito disso. Se vocês conseguirem fazer um paralelo com o ciclo que eu falei, eu tenho plan, do, check e act, o action. O plan é justamente nessa parte aqui de eu coletar informações, definição de objetivos e metas, análise de situação financeira. Eu fazer esse estudo de fenômeno de como está se comportando, né, a minha parte financeira, ver o que eu quero como objetivo, como eu quero alcançar, beleza, eu estou agora no mês de abril. Meu objetivo é que, sei lá, meu caixa tem um crescimento de X% até o final do ano. Ou às vezes meu objetivo é simplesmente poder investir em infra na minha sala, comprar um computador, ou às vezes levar todo mundo no evento MEG, ou às vezes trazer uma empresa muito foda que vocês curtem. Então, isso varia, objetivo para objetivo. Então, você tem o plan, o do, que é a parte de executar, o check, que é essa parte de realmente verificar se tá dando, se seu planejamento financeiro é condizente, e o act, que é você tentar seguir uma noção de sucesso para o seu planejamento financeiro. Então, nessa parte agora é aquela parte que eu falei mais ou menos que seria um bench coletivo, porque eu vou apresentar um pouquinho, né, do que a EMAS faz quanto planejamento financeiro, e aí isso vai ter gente que vai falar assim, nossa, irmã, isso daí já é batido. Pô, infelizmente não tem como a gente pular, né? Não é um vídeo no YouTube. Mas eu vou falar, e que seja pertinente para algumas pessoas, mas é importante eu ter esses conceitos para entender o decorrer do que eu for falar. Então, tem a definição de conceitos básicos, que é receita e faturamento. Faturamento, eles têm uma importante linha porque é muito atrelado ao regime de competência e regime de caixa. Isso daí são termos que eu tenho numa contabilidade, no meu mercado financeiro. Eu tenho o faturamento, que é associado ao regime de competência, e a receita ao regime de caixa. Então, o que seria o faturamento? É simplesmente quando, por exemplo, chegou na minha J um projeto, eu fechei o meu projeto. Chegou 10K, se Deus quiser, 10 mil reais. Então, hoje, no mês de maio, 10K. Então, em faturamento, eu vou ter 10 mil no mês de maio. Porém, você quis parcelar esse 10K com o cliente, que vai ser de 5 vezes de 2 mil reais. Então, 2 mil reais agora em maio, 2 mil reais em junho, 2 mil reais em julho, agosto e setembro. Então, minha receita que eu vou ter vai ser 2 mil nesse mês, 2 mil no próximo, 2 mil no próximo e assim vai. Então, tem uma associação porque o faturamento vai coincidir e vai retornar em receita para uma empresa. Agora, a parte de custo, que a parte de custo é tudo aquilo, todo aquele meu gasto que eu tenho associado à execução do meu projeto. Então, tem que ter isso bem definido. Despesa é todo aquele gasto que não seja um custo, ou seja, aquilo que não está associado
a execução de um projeto meu. Então, se eu quiser fazer ele ou não, beleza. Porque isso daí, o custo, eu obrigatoriamente vou ter que fazer porque é essencial para a execução do meu projeto. A despesa não. Às vezes a despesa varia com a necessidade da empresa, mas, claro, ela é importante porque eu vou poder otimizar algumas coisas, eu vou poder ajudar pontos importantes para uma empresa. E o investimento. A gente fala tanto de investimento, tem até na lei de empresa júnior que, tipo, é dever da EJ trazer capacitação e ajudar na experiência do membro. E aí, a gente da EMAS, a gente pauta o investimento como todo aquele gasto que é associado à capacitação e à experiência do membro. Então, a gente tem muito nesse foco do investimento por N motivos que eu posso abordar ao decorrer da apresentação. Então, tendo isso, vamos ao planejamento. E aí, eu acredito, pelo menos, que existe dois tipos de planejamento. Um mais ousado e um mais conservador. O conservador seria justamente, pô, eu só vou gastar se eu tiver o dinheiro em caixa. O mais ousado, eu falo do tipo, eu quero fazer esses gastos. Esses gastos são essenciais e é de suma importância para mim. Não importa quanto eu tenho de caixa. Só que aí eu me viro, eu busco pela parte de captação ativa, captação passiva, chegada de projetos, eu me viro para conseguir essa receita e ter uma sustentabilidade financeira, porque isso daí é bastante importante para a gente. Então, vamos lá. Isso daqui é muito do que a gente faz, principalmente na parte de planejamento de receita. E quando eu falo de receita, eu falo de alguns pontos que eu tenho que me preocupar. Que é a parte de receita incerta e a parte de receita certa. A gente denomina, pelo menos na EMAS, como receita certa, toda aquela receita que já é certa para mim no ano que eu estou planejando. Então, se eu cheguei e eu estou fazendo planejamento de 2020, vocês concordam comigo que eu já fechei alguns projetos em 2019 e alguns parcelamentos dos meus clientes podem vir a ser pagos no ano seguinte, que é no ano de 2020? Então, a gente tem nossa receita certa, a gente já sabe, já foi fechado e a gente já está assinado em contrato, a gente vai saber que vai receber, ou pelo menos espera que receba, né? Se Deus quiser. Receita incerta é aquela receita que eu não sei simplesmente se eu vou receber ou não. Então, eu chego em 2020, início de 2020, eu vou ter uma quantidade de receita que eu vou receber durante 2020 que vai ser de projetos que eu vou fechar ao longo do ano. E eu não sei quantos projetos que eu vou fechar ao longo do ano. Eu só tenho meu objetivo, minha meta e eu tenho o meu escalonamento. E aí eu tenho a inadimplência, porque é importante a gente contar com a inadimplência, pelo menos na EMAS, que a gente, pelo menos, a gente tem uma meta de 10% em cima da receita mensal. Então, a gente tem uma meta que não pode passar de 10% da receita. E se o cliente ficou inadimplente, pelo menos, ficou 10% inadimplente agora no mês de maio, que isso resultou em R$ 2.000 de inadimplência. Então, no meu mês seguinte, que seria o mês de junho, eu vou ter que recuperar esses 2.000. A gente tem uma meta. O dinheiro não pode fugir da gente. Então, a gente tem que recuperar ele 100%. Então, a gente tem esse foco. Enfim, agora vamos para o planejamento de receita. Como que a gente faz? Primeiro, a gente estipula cenários. Isso na EMAS Júnior Consultoria. A gente estipula um cenário pessimista, realista e um cenário otimista. E aqui vocês conseguem ver que isso daqui é em relação a faturamento, receita e 160 mil. Por quê? Por que 160 mil é meu pessimista? Foi aleatório? Não, não foi aleatório. A EMAS tinha como meta em 2019 bater um faturamento de 160 mil. Então, a gente pensa como pessimista para o ano de 2020 a gente não crescer nada. Então, a gente não
faturar nada além do que eu consegui em 2019. Isso, tipo assim, é uma lástima muito grande. E aí, então, a gente põe ele como pessimista. O otimista é nossa meta desse ano. Pô, eu quero conseguir um faturamento de 252.500. Nossa meta, na verdade, é 250 mil, só que para o escalonamento foi melhor a gente pensar em 252.500. E o realista? O realista é 15% desse pessimista. E aí, de novo, vocês devem estar imaginando, pô, foi totalmente aleatório esses 15%? Também não foi. Se vocês conseguirem ir no portal BJ, e naquela parte de premissas da rede, tem uma premissas em relação ao faturamento. Então, tem umas premissas de crescimento da EJ que varia com o cluster. E a do cluster 4 é tipo 20% e do cluster 5 é 10%. Como a gente analisou que a gente estava uma parte de interseção de ambos esses clusters, a gente optou em manter 15%, que seria a média de 20 e 10. E aí, nessa parte de receita, vai muito do que é o meu número de parcelamento médio que a gente faz. Então, a gente faz todo estudo histórico de. E eu separei aqui em primeiro e segundo semestre, porque a EMAS teve uma evolução muito grande, até em tipo, quantidade de clientes, chegada de projetos, tipos de projetos mais complexos no segundo semestre. Então, veio a calhar eu fazer isso. Por isso que eu falo, é importante eu fazer meu estudo de fenômeno. É importante eu entender que a empresa tá, qual que é a chegada da empresa atual, qual que é a maturidade dela. Então, a gente fez isso e foi, diante de todas as escolhas, a gente fez uma projeção que no ano de 2020, pela o foco de elevar o ticket médio da nossa empresa, que antes era nem R$ 1.500, a gente queria crescer para 2.500. Então a gente pensou, teve esse foco de ter a chegada de projetos mais complexos e, consecutivamente, o número de parcelamento médio iria aumentar de forma considerável. E então a gente escolheu esses 5%. Então, se eu fazer a seguinte análise, isso daqui é o planejamento da minha receita incerta. Eu vou no otimista porque pelo menos é a meta que a gente escolheu. Então, no início do ano, o ADM, presidência comercial, sentado e falar assim, ó, a gente quer bater uma meta de 252.500. Então, como que eu vou escalonar, fazer um escalonamento interno? O que seria legal para a empresa, visando que a EMAS, tipo, ama manter a constância de resultados? Então, seria legal, foi o assunto da nossa reunião, e seguiu esse escalonamento, onde a gente estaria no Farol Verde no mês de abril. Então, se vocês acompanharem comigo, olha, meu número de parcelamento médio é 5. Então, 12.500 dividido por 5, 2.500. Agora, 24 mil dividido por 5, dá em torno de... Ah, gente, eu sou muito ruim de conta, assim, de cabeça. Mas, enfim, 24 mil dividido por 5, mais o que ficou, mais 2.500 daqui, dá 7.300. Então, eu acho que é 4.800, né? 4.800 mais 2.500, 7.300. Agora para o mês de março. Então, 24 mil dividido por 5. 4.800 mais 4.800 que ficou daqui, mais 2.500 daqui. 12.100. Então, isso vai tendo um somatório e uma escadinha. Vocês vão vendo que vai ter um somatório do parcelamento que vai ficando. Porque quando eu fecho aqui 12.500 nesse mês, eu penso assim, se meu parcelamento médio é 5, então, eu tive um faturamento de 12.500 no meu mês de janeiro, mas minha receita vai ser em 5 parcelas, vai ser dividido em 5, então eu vou ter 2.500 em janeiro, 2.500 em fevereiro, 2.500 em março, em abril e em maio. Então, isso daqui a gente faz um somatório, e aí a gente espera que, se a gente bater todo esse cenário otimista, quando a gente bater nossa meta, a nossa receita incerta vai seguir nesse valor de 223.700. E aí, né,
que vem o meu planejamento de receita. Então, vocês concordam comigo que meu planejamento de receita, em sumo, vai ser o meu somatório que eu planejei da minha receita incerta, mais a minha receita certa, e aí eu vou tirar 10% da minha inadimplência que eu tenho como meta, que eu tenho que esperar isso, sendo um cenário mais conservador que a EMAS toma. E aí eu monto meu planejamento de receita, e é isso que a gente faz. Em relação aos custos, os custos, como eu falei, é todo aquele gasto que a gente faz atrelado ao projeto. E quando a gente montou nosso planejamento em 2019, a gente percebeu uma constância bem grande nos gastos, que os custos giravam em torno de 22% da minha receita executada, da minha receita que propriamente chegou no nosso caixa. E a gente via que varia pouco. Só que agora em 2020, igual eu falei, é sempre importante a gente se desenvolver, analisar pontos falhos. A gente via que eu tinha um objetivo fim, que era atingir 22%, que era a minha meta, só que eu não tinha como acompanhar isso. Simplesmente ia chegar gastos, a gente ia pagar, e, chegou os custos e ver se batia. Então, uma coisa que a gente, contra a Demifim, odeia é agir pelo escuro. Agir no escuro, então a gente falou assim, a gente tem que dar um jeito de mapear os custos de forma mais assertiva, que foi a ideia que a gente começou a implantar os custos na planilha de Scrum, que a gente usa essa metodologia ágil. Então, lá os consultores, os gerentes sabiam quantos que eles tinham que gastar em cada projeto. A gente conseguia ver se a precificação da comercial em custo estava batendo exatamente com os custos que foram propriamente executados. Então, a gente conseguiu fazer um lance bem, bem legal mesmo. E agora, em relação às despesas. As despesas a gente faz da seguinte forma: a gente tem 6 diretorias, ADM, comercial, marketing, presidência, projetos RH, é assim que funciona na EMAS. E aí, antes de começar o ano, a gente já monta todo o planejamento financeiro de cada diretoria, de todos os cenários. Então, o que seria importante para a EMAS em 2020 em cada aspecto? Aí você fala assim, nossa, irmão, mas é muito difícil eu fazer esse planejamento a longo prazo. Pô, eu nem sei o que vai acontecer para mim em novembro, às vezes vai surgir algumas coisas. Não, sim, isso daí eu concordo, mas é bem interessante. Minha meta é o final do ano, então eu vou pensar no final do ano. Igual eu falei, a meta não é atingir do ponto A até o ponto B, vai acontecer percalços na minha jornada. Só que aí eu vou afinalando, eu vou atuando e aí eu vou acertando. E a gente faz esses acertos de quarter a quarter, ou seja, de 3 meses. Os diretores fazem esse mapeamento e a gente, como ADM Fim, que, igual eu falei, é muito legal fazer a tomada de decisão, a gente tem o poder de fazer toda a análise financeira, se é possível fazer esses gastos, visando a saúde financeira da empresa mesmo, e também no ponto que a gente tem que ter criticidade de ver se é realmente importante para a nossa empresa. Porque, querendo ou não, eu não tenho nada a reclamar da empresa quanto engajamento no nosso PF, de ver a importância do PF, só que vocês não concordam comigo que cada diretor puxa a sardinha para as suas diretorias, né? Então, às vezes o pessoal mapeia várias despesas que são até importantes, mas às vezes não vem a calhar no meu PF do período que eu estou estudando. Então, a gente tem essa reunião com cada diretor, a gente pensa, falando assim, não, isso daqui realmente vai ser importante, não, isso daqui vai influenciar em tal ponto da minha empresa. Então, é importante vocês terem esse mapeamento. Então, beleza, entendido isso, uma coisa que eu esqueci, na parte de receita, vocês devem estar pensando, mas vocês mapearam cada receita de cada mês, em cada cenário, e aí,
como que faz o acompanhamento? A gente tem um acompanhamento de junta comercial, então a gente tem toda a análise de balanço financeiro, análise de chegada de receita, de atingimento mesmo das minhas metas mês a mês no faturamento, com a comercial, porque aí eu consigo, às vezes, por exemplo, nossa, falta R$ 2.000 para eu atingir o cenário otimista do meu mês de maio. Eu vou chegar e falar assim com a comercial no finalzinho do mês. Ó, tem esse projeto aqui, tenta puxar esse parcelamento, uma entrada maior de R$ 2.000, e a gente dilui um pouquinho mais no restante dos meses. É ter essa inteligência e estudo do que for importante para cada um. Fechou nisso? E aqui, né, só alguns investimentos que, sei lá, a gente faz, geralmente, a gente faz hangouts, a gente banca integração de equipes, que eu acho que é importante, alinhamento de equipe, tanto no pessoal quanto no profissional, de propósito, de meta. A gente acha bastante importante os eventos médios. Hoje a gente, pelo menos, esses eventos que tem aqui em BH, a gente banca integralmente para a nossa equipe. E a gente ainda consegue perceber, porque esse ponto de investimento é muito legal, porque, igual o Capitão Nascimento fala, a gente tem que ser estratégico, né? Então, no ponto eu não quero fazer um investimento sendo que ele não traz algum resultado para mim. Então, e aí, como qualquer bom gestor, qualquer investimento, a gente pensa em ter um retorno. Então, por exemplo, a gente vê que a gente banca os eventos médios, geralmente, e geralmente evento médio, a empresa tem um excelente resultado em questão de fechamento de projeto, porque a gente mexe no engajamento, a gente mexe no propósito, na cultura, e isso é uma coisa bem legal. Dando, tipo assim, por exemplo, dica, igual investimento. Falando assim, nossa, mas é muito difícil eu mapear investimento que eu possa tá tendo um retorno. Aí pensa comigo, aí, tipo assim, velho, isso é bem de entendimento de empresa, cada um com a sua maturidade, cada um vendo a dor que impacta na sua empresa. Mas, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo porque é mais fácil de entender. Eu sou uma empresa que, pô, meu foco é captação ativa, beleza? Então eu faço cold calls, eu ligo. E aí eu vi que em 4 meses que eu fiz meu cold call, eu fechei somente 2 projetos, num total de R$ 5.000. E aí, beleza, eu falei assim, não, eu vou ficar realmente satisfeito com isso? Eu falei assim, não, eu vou atuar na dor. E aí eu começo a estudar. Isso daí é um ponto até importante no RH, pelo menos na IMAS. Falei assim, olha, a gente conseguiu mapear que a maior parte da empresa não está sabendo muito de técnicas de negociação, ficam realmente bem desconfortáveis em ligar e tem muito medo de tomar não na cara, porque cold call é difícil. Às vezes você, tipo, liga 10 vezes, 9 nãos e um sim, para marcar alguma visita ou alguma negociação. Então tem que ter muita resiliência nessa parte. Então, pô, eu tenho essa dor. Aí vai lá, eu contrato uma empresa que é referência nessa parte de cold call. E aí eu pago, pô, R$ 5.000 para essa empresa vir dar um workshop para a nossa empresa, sei lá, em uma semana, um workshop de uma semana. E aí, após esse workshop, em um mesmo período em estudo, ou seja, 4 meses seguintes, eu fecho 7 projetos faturando quase R$ 25.000. Pô, vocês estão vendo meu retorno? Além de eu investir no meu membro, na experiência dele, eu consegui deixar eles, tipo, proporcionar uma experiência, uma capacitação legal que influenciava no meu fim, que era no meu objetivo. Então pô, a gente tem que ter uma mentalidade legal em relação aos investimentos que a gente está fazendo, porque o capital, querendo ou não, influencia muito na jornada do membro. E aí, investimentos de infra, que é provado que o ambiente da sala impacta na produtividade, no resultado da empresa, então a gente tenta dar um conforto melhor e é algum tipo de investimento que a gente faz. Beleza. E aí,
eu já mais ou menos terminando minha apresentação, eu trouxe essa frase desse Joseph Puran, que veio, foi um conselheiro nosso que trouxe essa frase, que quem não mede não gerencia, e quem não gerencia não melhora. É igual eu falei, pô, eu tenho meu objetivo fim. Se na minha jornada eu não ter indicadores que medem se eu estou chegando no meu fim, se eu estou no caminho correto, vai ser uma atuação totalmente no escuro. Eu não vou conseguir saber e vai chegar no final, sei lá, de um mês, de um ano, vou ter meu resultado e vou falar assim, pô, eu nem sei o que aconteceu, o que rolou, e aí eu vou fazer só um estudo depois em relação a isso. Então, eu acho muito importante elaborar indicadores. Que aí o Vicente Falcone, que é igual eu falei, da Falcone, eles usam no método de gestão dele indicadores que são chamados indicadores de verificação e indicadores de controle. E os indicadores de verificação tá relacionado ao meu fim e meus indicadores de controle tá relacionados ao meu meio. Ou seja, o meu fim é meu objetivo. Beleza, meu objetivo é atingir um saldo, sei lá, no final do mês ou no final do ano, um crescimento de caixa de R$ 10.000. Mas, pô, o que pode ser meus indicadores de controle? Eu sei que a minha inadimplência pode afetar. Então, por exemplo, não adianta nada eu fechar, sei lá, infinitos reais de, de faturamento se ele não convergir na minha receita. Então, beleza, eu tenho a dor da inadimplência, eu tenho minha meta, eu tenho meu indicador. Então, será que é válido eu fazer um processo de combate à inadimplência? Beleza. Às vezes, igual indicadores que eu tenho, sei lá, indicadores relacionados à receita incerta. Beleza. Minha receita certa tá legal, tá batendo com o meu planejamento, mas a minha receita incerta tá muito fraca. Então, eu vou atuar junto com a comercial no fechamento de projetos, isso envolve a parte de captação também passiva, com marketing. Enfim, isso daqui que é o mais legal, eu analisar. E só dando uma ponderação que é, tipo, muito, muito legal mesmo, porque que isso daí acho que acaba sendo um casezinho, se eu pudesse falar, da Emas. Por quê? Porque a Emas, ela não tinha um planejamento financeiro, eu nem chamo de planejamento financeiro até 2018. Eram só balancetes, era só fluxo de caixa vazio, sem medição, sem gerenciamento, e foi justamente quando eu entrei na IMAS e foi quando a gente, no meu cargo, eu fazia auditoria de todas essas finanças. E eu apresentava para toda a empresa. E eu fiquei realmente, tipo, um pouco assustado. Por quê? Porque a IMAS, na minha visão, é uma empresa grande no cenário aqui de BH, de Minas. Realmente eu dava uma paixão enorme pela EMAS e sei do poder que ela tem com engenharia civil, engenharia ambiental. E a EMAS, no final de 2018, ela bateu o Cluster 5, foi a terceira vez seguida que ela bateu o alto impacto, e aí ela bateu uma meta, se eu não me engano, que foi em torno de R$ 105.000. E aí, quando eu fui fazer a auditoria, eu falei assim, nossa, a EMAS vai ter dinheiro demais. E quando eu fiz a auditoria, eu percebi que a EMAS teve um déficit de R$ 6.000 no final do ano. Então, pô, eu bati todas as minhas metas, mas às vezes eu não tive um comprometimento e às vezes nenhuma medição legal, nenhum gerenciamento legal das minhas finanças. Então, eu acho que essa área do back-office é a área de sustentação da empresa, é a parte, igual a gente faz uma correlação com a engenharia civil, é a fundação da casa. Se eu não tiver isso bem consolidado, pô, a minha empresa não vai crescer. Ela tem um potencial muito grande. E foi os meninos, foi o meu diretor, o antigo diretor Diogo, junto com o Thales, fez toda a elaboração do planejamento financeiro, foi uma coisa que não foi de um dia para outro, não existe um sucesso, sei lá, de um dia para outro. Foi tipo uma margem bem grande, foi um período, sei lá, de 6, 5 meses.
E aí a gente começou a rodar o planejamento financeiro, que serve de base hoje. Teve algumas mudançazinhas que foram boas, mas ainda a base permanece. Começou a ser feito em 2019, em janeiro já. E aí eu sou, tipo, muito feliz porque a gente bateu o autocrescimento de novo, a gente bateu nossa meta de 160 mil, um pouco mais ainda, e a gente teve um crescimento de caixa de 174%. Ou seja, a gente mais que dobrou o nosso caixa. E isso porque a gente não deixou de fazer investimento. A gente bateu nossas metas de investimento que a gente tinha no nosso PE. A gente proporcionou sim uma experiência legal, a gente teve uma lucidez bem grande nessas tomadas de decisão. E é igual eu falei bem no início, a jornada às vezes é bem mais prazerosa que o objetivo. Às vezes na sua jornada você vai comemorar tipo N vezes para no final de tudo vocês comemorar no prêmio Fejeng, o atingimento das suas metas e tudo mais. Pelo menos eu tenho esse sentimento disso. E só um recadinho final é que, como vocês podem ver, eu faço engenharia civil. Não sou não estudo nada, tipo, na minha universidade quanto a finanças, mas sou apaixonado por isso e pelo modelo de gestão. Pô, as coisas que a EMAS que a gente faz são coisas bem práticas, porque às vezes não você pode ter a ideia mais mirabolante possível, mas às vezes ela não é prática suficiente para mim. Então a gente tem essa ideia de que tem que ser tudo bem prático e também a gente entende que nosso planejamento financeiro não é perfeito, tem falhas, igual eu apontei. A gente chegou no ano de 2020, com essa medição, a gente não estava gerenciando o mapeamento de custos. Isso é péssimo, porque eu não consigo ter esse controle. Então, pô, vamos fazer atuação, vamos ter N ideias, a gente reuniu, mapeou, usou, tipo assim, um tanto de método para pensar, brainstorming, aqueles negócios tudo que você já sabe. Só que vem dar certo. E esse é um período, velho, de EJ justamente para tentar, beleza, errei, também acertar, e aí vai nosso crescimento. Pode ser um negócio bem clichê que eu falo, mas é o que realmente acontece. E eu estava conversando com esse mesmo Diogo, que foi meu antigo diretor, e até porque foi um PF, foi bem com ele que começou, eu estava conversando, tipo, bem nessa pegada de falar quão feliz a gente tá de estar levando um pouco de planejamento financeiro, porque, pô, foi muita desgaste, relação para ter um resultado final, alcançar o objetivo e a Emas, como um todo, nunca deixou de tentar ajudar, ter esse sentimento de colaborativismo com a rede. Então, fiquei muito feliz de trazer o PF, mas eu fiquei sempre desconfortável com uma coisa, que foi justamente falar assim, ô Diogo, será que eu apresento como que funciona, sei lá, o PF da EMAS, de maneira geral, né? Porque, tipo, enfim, não dá para falar tudo, porque senão demora, tipo, demais, mas quem quiser bem, aí, tamo junto. E aí eu fiquei pensando nisso, porque realmente, tipo, às vezes a gente tem a mania de ter algumas respostas, querer umas respostas imediatas, prontas. Infelizmente não é isso que acontece. Eu tenho certeza que se amanhã alguma EJ tentar replicar tudo que a gente faz na EMAS, às vezes pode não dar certo, porque, pô, a maturidade é diferente, às vezes a realidade é diferente, o sistema organizacional é diferente, enfim, isso varia para a EJ. Então, mas aí eu pensei, falei assim, por que não? Porque, como eu já citei, eu falei de TED, e realmente eu gosto muito de assistir TED Talks. Teve um cara que falou que justamente a gente pensa muito em criatividade e quão original que a gente tem que ser. E às vezes atingir um objetivo do zero, pô, uma ideia que ninguém faz. Isso é, tipo, muito difícil, mas não necessariamente para você ser original, você precisa ter uma ideia totalmente do zero. Às vezes você pode pegar uma boa prática
às vezes pegar alguns modelos de gestão que funcionam e tentar e adaptar a sua maturidade. Dando certo, ó, excelente. E é isso aí. E vamos seguir ainda na luta que a gente sempre segue. Eu acho que era isso que eu queria apresentar hoje. Muito obrigado a todo mundo. E quem tiver pergunta, não sei se ficou claro, não sei se eu consegui despertar algum inquietude, algum insight diferente para todos vocês. Mas é isso. Show.